Fala galera, sejam todos bem-vindos à nossa 10ª aula sobre a linguagem de programação C++. Esta é a segunda parte da série de vídeos que criamos para abordar o tema sobre variáveis e constantes. Se você que está assistindo perdeu as aulas anteriores ou não está familiarizado com a declaração de variáveis e constantes, recomendamos que você assista a primeira parte da série de vídeos sobre variáveis e constantes em nosso blog cmaisdescomplicado.blogspot.com. É a 9ª aula sobre a linguagem de programação C++. Bom, então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Bom, para começar, abram o Dev C++ e criem este pequeno programa. Iniciamos na linha 1 e 2, incluindo as bibliotecas e o string e cstdlib. Na linha 4, declaramos o using namespace std. Em seguida, continuamos aí com a nossa função principal na linha 8, int main. E na linha 17, usamos a função system, passando o parâmetro pause. É um programa muito simples. Notem que criamos 3 variáveis, idade underline João, com o valor inteiro 10, idade underline Maria, com o valor inteiro 20, e idade underline Pedro, com o valor inteiro 30. Porém, este programa apresentou um aspecto novo, diferente aos programas anteriores. Notem que na linha 6, nós declaramos a variável idade underline João antes da nossa função principal, main. É importante deixar claro que na linguagem C++ não há problema algum em se declarar variáveis ou constantes antes do início da função principal, main. Já as outras duas variáveis foram declaradas dentro da nossa função. Em seguida, imprimimos na tela do console 3 frases, utilizando aí o objeto de saída de fluxo de dados padrão coach, que pertence à biblioteca e o string. Todas as frases têm ao final o comando endl, que é um manipulador que insere uma nova linha aí na tela do console. E por fim, utilizamos o comando, a função system, que é uma função de ambiente e pertence à biblioteca cstdlib. Eu já salvei o meu projeto em uma pasta, então vamos clicar aqui no botão Compile and Run, que significa compilar e rodar, e ver o resultado. Notem aqui, o resultado foi exibido aí na tela do console. João tem 10 anos de idade, Maria tem 20 anos de idade, Pedro tem 30 anos de idade, e encerrou aí o nosso programa. Na aba de log do compilador, podemos ver que a compilação foi bem sucedida. Como já podemos observar, uma variável em C++ pode carregar os mais diversos tipos de dados. Veremos agora alguns dos tipos de dados mais utilizados na linguagem C++. A linguagem C++ possui 6 tipos de dados primitivos, dos quais podemos formar aí dados compostos. Por enquanto, veremos apenas os 5 listados. O tipo de dados inteiro é um dos mais comuns. A sua declaração dá-se por meio da palavra reservada int. Este tipo de dados pode armazenar números negativos e positivos, que vão da faixa de -2.147.483.648 até 2.147.483.647. Pode parecer uma quantidade exagerada de números, mas se tratando da criação de programas computacionais, esses números são realmente necessários. Temos o tipo de dados ponto flutuante, que é declarado facilmente usando a palavra reservada float. Este tipo de dados representa números fracionários e números reais, o que inclui também números inteiros. O tipo de dados ponto flutuante preciso
é declarado através da palavra reservada double. Este tipo de dados armazena números fracionários e reais, assim como float. A diferença é que double consegue armazenar números com muito mais precisão. Números fracionários mais extensos e precisos. Já o tipo de dados character é declarado através da palavra reservada char e é utilizado para armazenar dados como letras, números e outros caracteres especiais. Ao total, são 256 caracteres que podem ser armazenados nesse tipo de dados. Ao declarar um tipo de dados character, char, inserimos os dados dentro de aspas simples. O último da lista, o tipo de dados booleano ou lógico, conhecido como bool, é o mais simples de todos. Ao declarar um tipo de dados booleano lógico, utilizamos a palavra reservada bool. Este tipo de dados é o mais simples porque carrega apenas dois valores, positivo ou falso, ou verdadeiro e falso. Podemos declarar o valor como verdadeiro utilizando a palavra true ou utilizando o valor inteiro 1. E representamos falso utilizando a palavra false ou o número inteiro 0. Notem um exemplo. Criei aí algumas variáveis que carregam tipos de dados variados. A primeira carregando números inteiros, a segunda carregando números fracionários e reais, a terceira também carregando números fracionários e reais, porém com grande precisão, bem mais do que a float. A quarta, char, que carrega aí um character. Nosso character, pode notar aí, está entre aspas simples. Por último, temos aí o tipo de dados bool, ou booleano lógico, com o valor positivo true. Vamos criar agora um pequeno programa para ilustrar o nosso aprendizado. Abram o Dev C++, deem um pause no vídeo e criem o seguinte programa. Você encontra os códigos-fonte dos programas criados nas videoaulas em nosso blog na categoria Nossos Programas. Basta então copiar o código-fonte e colar no Dev C++. Vamos analisar o código-fonte do nosso programa. Para aqueles que já vêm acompanhando as videoaulas anteriores, não há dificuldade alguma em entender este programa. Dentro da função main, criamos 5 variáveis. Vamos ver então a primeira. Na linha 8, criamos uma variável com o nome inteiro. Como o próprio nome da variável diz, ela carrega o valor inteiro 10. Declaramos que essa variável carrega este tipo de dado usando a palavra reservada int. Na linha 9, criamos uma variável com o nome ponto flutuante. Esta variável, por sua vez, carrega um valor de ponto flutuante, 2.35, ou um número fracionado. Para que essa variável pudesse armazenar, carregar valores fracionados, declaramos, ao seu lado esquerdo aí, a palavra reservada float. Na linha 10, temos a variável ponto flutuante 2. Apesar desta variável poder armazenar, carregar valores fracionados de ponto flutuante, assim como float, vocês devem se lembrar que ao ser declarada sobre a palavra reservada double, uma variável pode carregar números fracionados com precisão muito maior do que float. Eu iniciei a variável com um número de ponto flutuante pequeno, 2.3545, mas poderia ser muito maior do que isso. Na linha 11, temos a nossa variável character, declarada sobre a palavra reservada char, carregando aí a letra A entre aspas simples. E na linha 12, a nossa última variável com o nome lógico, que carrega aí um valor booleano, um valor lógico, como o próprio nome da variável diz,
Notem que ao lado esquerdo da variável foi declarado um nome reservado, bool, e o valor da variável também foi declarada, foi iniciada com uma palavra reservada, true, que significa verdadeiro. Poderíamos também ter declarado como verdadeiro utilizando o número inteiro 1. 1 para verdadeiro, 0 para falso. True para positivo, false para falso. Ou seja, true para verdadeiro e false para falso. Da linha 14 à linha 19, nós apenas imprimimos, exibimos na tela do console os valores das variáveis, seguido aí de um pequeno texto e uma quebra de linha. Na linha 21, a nossa variável, a nossa função de ambiente, system pause, e por fim, na linha 23, retornamos o valor 0, que indica que o nosso programa correu tudo ok, correu tudo bem. Como eu já mencionei, vocês poderão encontrar em nosso blog o código-fonte dos programas criados na videoaula. Poderão também encontrar a tabela de tipo de dados, contendo os bytes de memórias que eles ocupam, assim também como seus intervalos. Qualquer dúvida, peço que postem seus comentários, críticas e elogios, e espero vocês na próxima aula. Valeu, galera!